Você já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Sendo bem sincera, um dos meus maiores sonhos é conhecer a neve e morar em um chalé mágico no vilarejo. Um chalé mágico em inglês localizado num tranquilo vilarejo do interior. Aconchegue-se em frente a uma lareira de pedra e saboreie um chocolate quente. E toda vez que o inverno chega, esse meio que se torna meu império romano. Porém, eu moro em um país tropical e essa ideia tá fora da minha realidade. Mas se tem algo que eu sei fazer é imaginar e criar. Afinal, ninguém fantasia melhor do que uma escritora de romantasia, né? Então a todos que já me chamaram de maluca, louca, viajada das ideias, eu sinto em lhes dizer. Mas vocês estão certos, porque o objetivo desse vídeo é transformar meu cotidiano de inverno como se eu estivesse em um chalé mágico no vilarejo. Usando o quê? A criatividade. Afinal, como seria a nossa vida se escolhêssemos enxergar aquilo que é possível em vez de ficarmos presos aos impedimentos? Para mim, o inverno é uma cabana em meio à floresta, coberta de neve, mantas quentinhas, caneca de chocolate quente, lareira crepitando e livros. O inverno me soa como uma boa fantasia ou um livro aconchegante. O inverno me soa como um novo começo, um estado de espírito em que o mundo desacelera e a introspecção toma forma. Talvez o inverno seja a época que eu mais me apegue à fantasia, porque o inverno que idealizo, aquele embranquecido pela neve, não tem no Brasil. Acredito também que, por ser a estação mais aconchegante, na minha perspectiva, é a que eu mais procuro conforto nos livros e histórias que amo. Acredito que a vontade de escapar de uma realidade sufocante sempre esteve presente em mim. Acredito que a quietude, a introspecção, o aconchego e a imaginação sejam as melhores características do inverno. É a época de parar para refletir no e se? Acredito também que, por ser no meio do ano no Brasil, é o momento de um recomeço. Analisar o ano que já passou e a parte do ano que está por vir. É um momento que desperta o senso de urgência e a pergunta que não quer calar. O que eu ainda posso fazer para não ter desperdiçado meu ano? É nesse momento que eu vou para aquilo que me traz vida. As histórias. Mais do que escapismo, as histórias sempre foram o meu lar. Através das histórias eu tive esperança, através das histórias eu me permiti sonhar, através das histórias eu encontrei inspiração para enxergar a minha própria vida com outras lentes. E através da maior das histórias eu encontrei a verdade de Jesus. Já parou pra pensar que Deus poderia ter nos deixado uma estátua, um discurso oral? Mas ele nos deixou um livro, porque questionar é divino, imaginar é divino, pensar é divino. Talvez eu nunca tenha conseguido me adequar bem à ideia de produtividade contemporânea, porque meu senso de produtividade é sobre ler bons livros, coletar bons momentos e ter boas inspirações. Mas a pergunta que não quer calar é: como se permitir sentir em um mundo tão desprovido de sentimento? Bom, amores, eu tô torcendo pra que o meu microfone Michuruca não deixe passar ruído, porque eu tô gravando bem em frente à janela.
Inclusive, eu quero dizer pra vocês que eu amei esse cenário novo, gente. Eu tô muito apaixonada, tô muito feliz. Vai ficar muito bom agora pra gravar os meus vídeos, muito mais fácil. E antes de eu começar a falar sobre a minha TBR de inverno, ou seja, os livros que eu quero ler ainda nesse inverno, eu quero primeiro comentar com vocês com o pensamento que eu tive depois que eu já tinha terminado de escrever o roteiro. E eu tava simplesmente escovando meus dentes e eu tive essa ideia e eu fiquei pensando muito sobre isso. E eu quis trazer aqui pra vocês. E vocês já pararam pra pensar que o ano tem exatamente 4 estações? Tá, e por que é tão importante que sejam 4 estações e não 3 estações? Já parou pra pensar que na primavera é onde tudo começa, é onde as coisas nascem, as flores começam a nascer, é onde tudo começa a criar vida. No verão é onde essa vida é prolongada. O outono é onde as folhas morrem, então representa a morte. E o inverno representa, né, o descanso, né? Depois da morte, depois que as plantas elas acabam com o seu propósito, vem o inverno, em que é o período de descanso. E pensando nisso, né, eu como cristã, eu fiquei pensando nisso, e é incrível como se a natureza estivesse nos querendo dizer algo, né? Querendo nos dizer que depois da morte, né, há um descanso. E eu fiquei pensando nisso e eu achei, assim, tão bonito de pensar nisso. Achei uma forma muito poética que Deus nos deixou para mostrar o que Ele tem para nós. Enfim, agora, de fato, vamos falar sobre os livros, né? Acho que eu vou começar fazendo um pequeno book haul dos livros que eu comprei na FEFIC esse ano. Certo, então eu peguei os livros que estavam aqui atrás e mais a minha sacolinha de coisinhas, né, que eu trouxe da FEFIC. Começando com a continuação do livro que eu estou lendo atualmente, que é Cidade de Escuridão e Justiça. Daqui a pouco eu vou mostrar o primeiro livro pra vocês, tá, gente? Mas, enfim, ele é a continuação. Isso aqui é uma romantasia de ficção cristã, é claro, a FEFIC é uma feira de ficção cristã. Então, todos os livros que eu comprei são de ficção cristã. Esse livro aqui, Cidade de Escuridão e Justiça, da Giovanna Vaccaro, é uma romantasia apocalíptica, ela é uma dark fantasy, tem bastante romance. É uma vibe, assim, pra quem gosta de estilhaça, porque tem tanto essa vibe, assim, de fantasia com romance, mas eu também senti uma vibe, assim, meio estilhaça-me por conta do instituto e tal. Então, pra quem já leu estilhaça-me, provavelmente vai gostar desse daqui. Pelo menos eu estou lendo, né, o primeiro livro e estou gostando. Ainda não terminei o primeiro livro, inclusive. Enfim, eu vi a autora lá, tava tendo o lançamento do segundo volume, então já aproveitei, já peguei autógrafo com a autora, tirei foto com ela também, um amor de pessoa. Enfim, eu amo a FEFIC. Dessa vez eu comprei menos livros do que eu comprei no ano passado, né? Outro livro que também é continuação é A Ordem de Elorian, da Daniele Ferreira. Esse livro aqui tem um vlog aqui no canal, inclusive. E aí é uma autora independente, né? Então não é sempre que tem livro assim em formato físico para poder adquirir. E também foi o lançamento, eu já tava surtando, porque o primeiro livro me fez surtar horrores, né? Foi 5 estrelas, favoritado. Então eu precisava desse volume aqui, sabe? Às vezes eu fico pensando sobre esse livro. Então eu tava com muita saudade desse universo, dos personagens, da escrita da Daniele. Enfim, ela é uma escritora maravilhosa e, com certeza, eu precisava muito levar. Ela também já tinha me falado que ela ia estar com uma surpresinha lá, enfim. Então, eu trouxe, eu tô muito animada, muito, muito animada pra ler. Também é uma fantasia sombria. E, ai, gente, tudo pra mim. Outro livro que eu também adquiri, esse daqui não tava na minha lista, não estava nos meus planos, foi, inclusive, um lançamento pra FEFIC. Então, eu vi essa capa aqui, gente, e, assim, olha essa vibe aqui de dark fantasy dos anos 80, 90. Gente, eu sou obcecada por essa estética, assim, de dark fantasy, assim, vintage, sabe? E esse traço aqui, essa ilustração tá muito bonita. Perfeita. Absolutamente perfeita. Inclusive, gente, eu acabei de lembrar que o livro tem ilustração dentro e eu esqueci de gravar pra vocês nos B-rolls. Ó, por exemplo. Acontece que eu passei pelo stand da autora, eu vi a capa desse livro, achei belíssima, conversei com ela, descobri que era uma romantasia, que é o meu gênero favorito, é também o que eu escrevo, né? Aí só porque eu falei que eu escrevo livros também, porque ela falou que ela me achou simpática, ela me deu um pôster muito bonito. E aí, sabe, tipo, eu nem comprei o livro nem nada, e ela me deu, assim, de brinde. E aí, assim, eu já tinha achado a capa belíssima, já tinha amado, assim, conhecer a autora. Aí eu voltei no dia seguinte e resolvi levar também o livro dela, que, né,
precisava, né? Ela foi tão querida e fiquei com expectativa também pra ler o livro dela. E então eu tô muito, muito animada. Veio com outro pôster também, né? Uma coisa que tem sempre muito na Fifi, que são brindes. Já comentei pra vocês em um vídeo aqui do canal que, né, eu vou na Bienal, às vezes eu compro um monte de livro e eu mal ganho uma bala lá na Fifi, que assim, às vezes você nem compra um livro, mas só porque você conversou com a autora, às vezes eles te dão alguma coisa, então é muito legal. Enfim, é o meu evento, assim, favorito do ano, assim, referente a livros. E também comprei o único livro que não tá na TBR desse vídeo aqui. Esse daqui não tá na minha expectativa pra ler agora no inverno, tá? Na verdade, eu quero ler ele na próxima estação, que é na primavera. E eu vi esse livro aqui, gente, e assim, eu sou apaixonada por romance de época. Romance de época e fantasia, né? E romantasia são os meus gêneros, assim, favoritos. É o que eu mais gosto de ler, né? Também leio romance, mas ainda assim, os meus favoritos mesmo são romantasia e romance de época. E assim, gente, eu olhei essa capa, eu fiquei obcecada, fiquei apaixonada. E assim, gente, não, sério mesmo, coisa linda. E também foi um lançamento, se eu não me engano, também para a Fefic, né? Teve muito, muito livro lá que tava sendo lançamento exclusivo pra Fefic. E, enfim, também outro livro que eu peguei autógrafo, conversei com a autora, tirei foto, enfim, tô muito animada. É um romance de época que se passa no Brasil, também veio um monte de brinde também. Ai, gente, enfim, um capricho. Um capricho. Para a minha TBR oficial, né? Eu estou lendo no momento Cidade, Estrelas Caídas e Ira. E assim, eu tô gostando muito, gente. É a romantasia que eu falei pra vocês, que eu comprei a continuação. Tá sendo um livro muito bom, eu tô gostando. É um livro super fluido. Ele é ótimo se você tá passando por uma ressaca literária, porque ele tem uma escrita muito leve, muito fluida, assim. Então você vai, assim, no embalo muito facilmente. Eu tô realmente amando. Já fiz várias marcações. E estou com expectativa, tá, gente? Eu estou com expectativa. Eu tô na página 166 de 478 páginas. Então, né, eu li mais ou menos um terço do livro. O segundo livro também da minha TBR, né, é esse daqui também, né, Cidade de Escuridão e Justiça, que é a continuação. Já vou deixar aqui também na minha pilhazinha. Outro livro que também está na minha TBR para ler agora no inverno é Chá com Elefantes, que eu também já estou lendo, né? Aliás, já estava lendo, e aí eu dei uma pausada, parei na página 182. Esse aqui eu parei na metade, assim, mais ou menos. É um livro, assim, cozy, então ele é bem aconchegante. É um livro sobre amizades, então vai contar a história de duas amigas ali, que elas vão para uma viagem na África, então vai ter muitas paisagens africanas, muitos lugares diferentes, né, que a gente não tem costume de ler em livros ou assistir em filmes, então tô gostando bastante disso. Foi, inclusive, inspirado numa viagem real que a autora fez pro Quênia. É um livro, assim, muito gostoso, tem, assim, umas paisagens muito belíssimas, assim, com cabanas e com girafas. Ela narrando, assim, é um livro realmente muito cozy, muito gostosinho, você lê e você sente, assim, um quentinho no coração, né? É pra você ficar, assim, tranquilinha, sem estresse, naquela vibe. É esse livro aqui, tá? Ele é uma delícia, também é ficção cristã. Também comprei na Fefic, inclusive tá autografado. Eu comprei na Fefic do ano passado. Outro livro que também está na minha TBR de inverno, A Guardiã de Pedras, da Cristina Bonfim. Gente, esse livro aqui, ele... Nossa, teve uma novidade agora sobre a Fifi. Inclusive, na primeira edição que eu fui, eu pensei, nossa, como seria se tivesse uma premiação para ficção cristã? E eles foram lá e fizeram. Sempre fazem tudo. E aí, esse ano, teve a premiação em diversas categorias, né, de ficção cristã. E aí, esse livro aqui, A Guardiã de Pedras, ganhou como o melhor livro jovem adulto. Inclusive, esse livro aqui, ele ganhou uma nova capa, tá? Eu tenho esse livro nessa edição antiga, que é quando a autora ainda era uma autora independente. Agora, ela já é uma autora publicada em editora, então tem uma capa belíssima, com um dragão na capa, assim, tal. Tá em edição de luxo, então tem corte trilateral, capa dura, enfim, tá belíssimo. E eu comprei esse daqui desde quando ela era autora independente, só que, gente, eu ainda não li. Culpa minha, tá? Culpa minha, eu ainda não li, mas enfim. Eu sou apaixonada por essa edição, ela é cheia de ilustrações, todas ilustradas pela própria autora. A capa também foi a própria autora que fez. Então, assim, gente, eu tenho muita expectativa. Também é um livro autografado. É uma romantasia também. Quero muito conseguir ler toda a minha pilha de livros nesse inverno, gente. Ai, quero muito. Outro livro... Ai... que também eu estou lendo, e aí eu dei uma pausada. Pois é, galera.
Em minha justificativa, esteve sendo tempos difíceis, ok? E não estava conseguindo ler muito, então por isso que eu tenho tantos livros que eu comecei e não terminei, tá? Então não me julgue tanto, pelo amor de Deus. Esse daqui eu parei na página 46, ele é a continuação, Melodia Prateada, Chamas da Noite, é porque os títulos são enormes, né? Então, assim, às vezes eu esqueço. Esse aqui, inclusive, é Estrela Escura em Brasas, Neve Caindo em Cinzas. É uma fantasia chinesa, né? Aliás, uma romantasia chinesa ambientada ali na mitologia chinesa, assim, em tempos históricos. Então vai trazer essa ambientação da China histórica. Gostei muito do primeiro livro. O primeiro livro, assim, me fez apaixonar total, né? E esse segundo aqui também é a conclusão. Então, né, tô até um pouco triste que são apenas 2 livros, né? Porque, nossa, é um livro, assim, maravilhoso. A escrita, o casal, a ambientação, enfim, tudo é muito bom. Também tem esses cenários, assim, de neve nesse livro aqui. Então tem tudo a ver com o inverno. Também gostaria de vos informar, né, que eu esqueci, eu devia ter falado antes, mas eu estou numa vibe de maratonar série de livros. Então, assim, uma dessas séries que eu quero já desencalhar aqui da estante são Caledrina Sefir, né, da Gabriela Costa, é uma duologia. E eu tenho a duologia completinha aqui em casa, nessa edição belíssima de capa dura. Meu Deus, gente, isso aqui é a minha obsessão. Eu olho isso aqui toda vez pra minha estante, gente, e eu me sinto seduzida, entendeu? Eu preciso ler isso aqui, pelo amor de Deus. Como é que eu tenho isso aqui na minha estante e eu ainda não li? Tá entendendo? Então, assim, é um caso meio desesperador. Tem o primeiro livro, né, que é Caledrina Sefir e a Fonte Perdida. Eu quero muito ler, eu já tava ansiosa pra ler, né? E aí, recentemente, eu vi, assim, num dos vídeos da autora, né, no Instagram, ela divulgando o livro dela, que era sobre os 7 pecados. Então, assim, era inspirado nos 7 pecados capitais. Assim, é uma fantasia, assim, com uma ambientação bem interessante. Eu não lembro agora exatamente quais elementos que ela tinha falado que tinha no livro, mas, assim, me chamou muita atenção, assim, meus olhos brilharam e eu tô muito animada pra ler isso aqui, porque eu tô sentindo que vai ser muito bom. A diagramação, a estética do livro são impecáveis, assim, a letra é em azul, tem várias mini ilustrações, assim, pelo livro inteiro, a fonte também, assim, dos capítulos são muito bonitas, enfim, tudo nesse livro é belíssimo e eu estou muito animada pra ler os 2 livros. Também comprei na FEFIC, tá, do ano passado. Também é uma ficção cristã. Como vocês podem ver, a maioria dos livros aqui são ficção cristã, né? Inclusive, eu também escrevo ficção cristã, né? Então é natural. Outra série também de ficção cristã que eu tô maluca pra maratonar e quero muito ler é Vessa, Medra e Intempérie. São 3 livros da autora Daniele Ferreira, a mesma autora de A Ordem de Elorion. E assim, gente, eu quero muito maratonar essa série, porque parece ser tudo, sabe? Tem aquela vibe de fantasia medieval, clássica, então, nossa, eu tô sedenta pra ler esses livros, gente. Eu já amei a escrita da autora, então eu já tô indo confiante de que eu sinto que eu vou gostar, sabe? Que vai ser muito bom e eu quero realmente pegar pra maratonar, porque eu tenho o costume de ler um único livro de uma série, e aí eu leio, e aí eu fico esperando, e aí depois, às vezes, eu esqueço, ou às vezes passa aquela vibe ou a vontade, e aí depois eu tenho que pegar o segundo livro, e aí a história meio que não engata, porque às vezes eu esqueço as informações do livro anterior, ou então acontece de eu acabar perdendo, sabe, o embalo. Então eu quero já ler um atrás do outro, porque assim você já entrou no ritmo da história, então é mais fácil, sabe? Porque até eu pegar o ritmo, nossa, demora muito, acaba sendo muito mais cansativo. E eu acredito que realmente é muito melhor, assim, eu também não fico tendo 1 milhão de séries pra ler. Outra duologia que eu também tô querendo ler, assim, né, gente? Aqui eu estou sendo muito ambiciosa, tá? Porque, assim, eu tô querendo ler essa duologia aqui de These Violent Delights, em português é Prazeres Violentos. E, assim, gente, esse daqui, no caso, são os primeiros livros físicos em inglês que eu comprei. E eles estão aqui na minha estante, eu comprei pro meu aniversário em maio. Eu ainda não li eles. E assim, eu tô muito sedenta pra ler. Eu comprei, inclusive, porque é o seguinte, eu já tava com vontade de ler isso aqui há muito tempo. Eu sou apaixonada pela cultura chinesa. Eu já tava sedenta pelo lançamento do dorama Overdue, ou como eu gosto de falar, Overdue, né, com o sotaque britânico. Acontece que não tava lançando nunca, né? Eu já tava há 1 ano e meio esperando o lançamento desse drama e não lançava. E aí, esses livros aqui, eles também se passam nessa mesma época da Xangai, lá da China, na época republicana. E aí, basicamente, eu vi isso aqui e, né, como ali a vibe é parecida, e aí me deu vontade de ler também. Isso aqui é um Enemies to Lovers, no caso de Overdue, é um
Lovers to Enemies. Enfim, é uma história, assim, meio complicada. Assim, bastante complicada, aliás. E aí, basicamente, o drama acabou de lançar. Eu comprei isso aqui pra eu ler antes do drama lançar. O drama lançou. E eu ainda não li isso aqui, tá entendendo? Então, assim, agora, pelo amor de Deus, eu preciso ler isso aqui. Isso aqui também, eu vejo isso aqui na minha estante. Tá me chamando. Inclusive, gente, assim, a edição também sem a jacket são belíssimas. Ai, sério, olha isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Eu olho isso aqui tá me chamando, entendeu? E eu preciso ler, gente. Só que, assim, o único problema é que são em inglês. Eu nunca li livro, assim, desse tamanho, assim, em inglês. Eu nunca li nenhum livro em inglês, na verdade. Então, não sei como que eu vou fazer, mas eu quero fazer, quero conseguir. Eu quero conseguir ler isso aqui. E é claro, né, como eu falei pra vocês, né, Cupilei também, esse daqui, apesar de estar com a marcação, eu até li quando eu comprei, porque fiquei ansiosa, né, mas eu li só, tipo, a nota da autora e o prólogo, assim, que tá mais só de enfeite mesmo. Bom, gente, antes que eu me esqueça, eu vou deixar o link de todos os livros que eu falei aqui embaixo na descrição, tá? Pra caso vocês se interessem e queiram comprar qualquer um deles, vocês lembrarem de comprar no meu link na Amazon. E também eu vou deixar outros links aqui de outros itens que eu tenha mostrado no decorrer do vídeo, como, por exemplo, a minha cômoda aqui, branquinha, que eu comprei recentemente também. E, assim, se vocês forem comprar qualquer coisa mesmo na Amazon e na Shopee, não precisa ser alguma dessas coisas que eu tenha falado, mencionado no vídeo ou deixado aqui nos links. Mas qualquer coisa que você queira comprar, você pode entrar pelo meu link e comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão. O valor da compra sai mesmo para você, mas eu ganho uma pequena comissão da própria empresa. Então é uma forma de você apoiar aqui o canal, apoiar meu sonho aqui de continuar com esse canal, de também continuar escrevendo os meus livros, de ser escritora. Enfim, então eu agradeço muito mesmo se você for fazer isso e muito obrigada. Enfim, gente, então essa aqui é a minha TBR de inverno. Peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar tudo aqui pra mostrar pra vocês. Então essa daqui é a minha TBR de inverno, mais, né, os e-books que eu também tenho pra ler. E é isso.